Começando então é o primeiro vlog, não? O segundo. O segundo, que vai ser postado. Então, eu sou o Matheus Linhares, sou um dos sócios fundadores aqui do Mind, junto com o João, né? Nosso sócio aqui também. A gente tá fazendo essa ideia de vlogs aqui para mostrar um pouco mais da gestão, do que a gente vem desenvolvendo, um pouco dos desafios e documentando, principalmente para você entender, né? Hoje, os negócios que a gente tem, a nova economia, vamos dizer assim, nessa economia mais digitalizada, uma das possíveis alavancas que a gente pode utilizar com menos custo é a alavanca de mídia, né? Então, quanto mais vezes você vê a identidade visual do Mind, né? O João constrói muito essa estratégia com a gente. Mais os nossos rostos, mais a gente constrói um relacionamento para que possa fazer sentido lá na frente a gente ter algumas parcerias ou eventualmente para te virar membro aqui da nossa comunidade e tudo mais. E em que momento que a gente está agora, né? A gente está fechando o semestre de 2025, a gente está executando um BP, um business plan, um orçamento que foi desenhado lá em 2024 e a gente já começou a desenhar a estratégia e o orçamento e o que a gente quer fazer para 2026. Então, nesse momento, principalmente, né, a minha cadeira dentro do Mind é a parte financeira e de estratégia. Então, eu estou reformulando os custos do produto, a gente está mexendo em algumas questões da entrega, melhorando a entrega, melhorando o valor, para que a gente possa ter um orçamento mais saudável, né? E principalmente assim, a gente hoje, a realidade do Mind é que nós somos em 6 sócios, a gente tem um bom acordo de acionistas, né? Quem faz parte da comunidade, a gente já teve um workshop explicando como é que é a estrutura do nosso acordo de sócios, mas hoje a gente não é remunerado por essa empresa aqui. Então eu brinco que a gente só planta, não colhe nada, né? Mas a ideia é que ano que vem a gente passe a ter uma remuneração para que a gente possa se dedicar ainda mais para esse negócio, aumentar a transformação, aumentar o cumprimento da missão do negócio. Então isso passa por uma modelagem, entendendo quanto o sócio precisa ganhar para estar aqui e como é que a gente precisa estruturar a empresa para que nós possamos caber financeiramente aqui dentro, né? Hoje a gente tem uma equipe que trabalha e tudo mais, mas hoje a gente fica com dedicação dividida com outras atividades e outros negócios que a gente tem anteriormente. Então nessa fase do ano eu estou reestruturando essa questão da estratégia, do orçamento, do quanto custa os produtos que a gente vai vender ano que vem, de quanto custa as entregas que a gente vai fazer ano que vem, para que a gente tenha essa previsibilidade financeira, né? E até a gente estava comentando, isso é um pouco do que muitos empresários às vezes não conseguem desenhar, né? O que eles querem para o ano que vem ou para daqui a 5 anos, como que eles traduzem isso em finanças, em pessoas, em marketing, em operação e tudo mais. Inclusive, o Roger, você consegue mostrar aqui? Né? A gente tem um BSC, né, em que a gente analisa todas as métricas de orçamento, de venda, de entrega, NPS, percentual de taxa de ocupação, taxa de crescimento de base, vendas e tal. Agora a gente está construindo a parte de marketing, né, entendendo um pouco mais isso. Então a gente vai construindo um negócio da forma mais profissionalizada possível, sabendo que, né, a gente não tem uma dedicação full time aqui ainda, né, então isso é um desafio, mas como com uma dedicação parcial dos sócios, a gente consegue ainda assim tocar, fazer a entrega, ter um alinhamento societário, que isso é bem importante, né? E até assim, dentro de rotinas que a gente tem da gestão, a gente tem reuniões de operação, então a gente tem toda semana uma reunião de operação de receita, toda semana uma reunião de operação, né? Das mesas, dos coffees, dos eventos que a gente está organizando, como é que tá, como é que não tá, o que precisa ser resolvido, e um operacional financeiro, olhando ali para o fluxo de caixa, o que tem que pagar, o que tem que receber, o que tem que ajeitar e tal, o que tem que construir ali. Uma vez por mês, então, a gente tem a reunião de resultado, em que a gente bate esse BSC aqui que você viu, onde a gente vai metrificar cada coisa, cada responsável por cada indicador e tal. E a gente tem uma reunião de sócios também. Então, segunda-feira que vem, não sei quando está assistindo esse vídeo, mas a cada 6 meses a gente faz uma reunião de alinhamento societário, onde cada sócio se avalia dentro dos aspectos que a gente tem definido dentro do acordo de sócios. E hoje é sexta-feira, né? No caso, segunda-feira a gente vai ler esses resultados, vai ser reavaliado a participação dos sócios, vai ser, de novo, entendido expectativas de cada um e tudo mais. Então, a gente, apesar de ser um negócio não necessariamente recente, né? Porque a gente está no 5º ano
de mesa 1, vamos dizer assim, mas como o negócio é o nosso primeiro ano, a gente tem uma infraestrutura de gestão que nos permite gerir, evidentemente, o negócio, né? A gente percebe que muitas vezes os empresários pecam em não construir gestão, né? Então a gente já começou com algum nível de controle, claro que nem todo controle a gente vale a pena ter, né? Mas o que vale a pena a gente tem muito bem mapeado para que alinhe expectativa, alinhe interesses e a gente tenha uma boa rotina de gestão e principalmente dê vontade, né, João, de tocar o negócio, avançar e tudo mais. Exatamente. Mas enfim, é esse momento de planejamento, né? Então o mês de julho agora, que a gente está, a gente não tem mesas, né? E a gente vai utilizar, a gente tem só o nosso Summit, né? E a gente utiliza esse período de menos pontos de contato com a nossa base de membro para reestruturar e já começar a desenhar o próximo ano, para que chegue no final do ano ali a gente possa ofertar para os membros a evolução do produto de mesa. Cara, mas aproveitar esse momento agora, cara, conta um pouquinho aí o que tu entende que a gente está fazendo agora, como é que tu está enxergando essa reestruturação do nosso produto. Cara, assim, a reestruturação ela está sendo bem importante porque a gente está entendendo um pouco mais o momento do nosso cliente, né, do membro, no sentido de, cara, o que ele realmente precisa e tal, como a comunidade aumentou exponencialmente de 2023 para 2024, perdão, de 24 para 25, né, a safra de 24 ali foi bem grande, a gente pôde entender um pouco melhor taxa de frequência, o que faz sentido, o que não faz para o membro e tal, né, mais pontos de contato com o networking, né, não necessariamente só a mesa de conselho, estruturando melhor um pouco mais a parte de conteúdo. Então a ideia é que a entrega ela seja mais intensa e mais espaçada, né, é isso que a gente está construindo, para que o nosso membro consiga extrair o máximo de valor da participação dele dentro da comunidade e tudo mais. Então eu acho que a minha visão desse novo produto que a gente está desenhando está indo muito nessa linha, né? De entender que a gente compete com a agenda do cara. Então, o cara é atarefado, tem família, tem tudo mais, e a gente precisa ainda assim entregar o nosso valor para ele dentro dessa agenda corrida e disputada, né? Então a gente está desenhando um novo produto de comunidade, um novo produto de mesa de conselho para o ano que vem, olhando muito para isso, né? Como é que a gente gera mais valor em pontos de contato diferentes, eu acho, do que a gente tem nesse ano. Acho que é isso mesmo. Não, cara, é isso, assim, a gente conseguir alinhar, né? Alinhar as entregas, alinhar tipo de produto, assim, acho que fica até para que a gente tem um grande problema, não é um problema, né? A gente entende que isso acontece, mas é um dos problemas que para nós machuca, que é a assiduidade, né? Que é a galera que acaba, decorrer do ano, acaba se envolvendo em mais coisas, a frequência começa a baixar, e como é que a gente... Acho que esse é talvez o nosso principal desafio, né? Como é que as pessoas que passam um ano com a gente, como é que elas permanecem com a gente durante 12 meses, né? E até entendendo, né, cara, quando tem mais oferta, parece que tem menos valor. No sentido de que, a gente tem várias reuniões ao longo do ano. E a gente percebeu que com o aumento da comunidade a taxa de frequência diminuiu, né? E a gente mensura muito o NPS, né? Uhum. Então essa mudança do formato do produto, ela vem muito de entender os dados, o perfil de comportamento do nosso membro e o que mais faz sentido para gerar a transformação que a gente quer, né? Que é transformar donos de negócio em empresários. Até colaborando agora com o processo aqui, a gente finalizou a gravação de todos os materiais do PEN, não tem mais nada para ser gravado. Programa de execução. Do programa de execução, que é um programa online, a gente está quebrando a cabeça. Agora a gente vai fazer 2 cursos em São Paulo para estudar a estrutura de entrega e a forma de entregar isso da melhor maneira, porque conhecimento para a gente não é um problema. A nossa barreira principal agora é como que a gente entrega isso de uma forma leve que transforme de fato quem está fazendo. Porque a gente tem muito essa essência de fazer algo prático, né? E não algo que seja só teórico, assim, mas que traga a realidade para que o cara reflita, pense, estrutura, pega a ferramenta e de fato consiga executar de alguma forma, né? Então a gente está indo beber em algumas fontes em São Paulo nos próximos meses para trazer esses insights, assim. Hoje de manhã a gente bateu bastante na tecla, cara, uma tecla bem legal hoje de manhã, durante a aula que eu estava gravando, sobre 3 pontos, assim, que no meu ver é onde a gente não consegue desenrolar para ter um marketing bem efetivo quando eu atendo dentro de uma indústria, sabe? E dentro de uma empresa.
que são 3 pontos bem específicos, assim. O primeiro é preguiça, né, cara? E eu acho que isso cabe em qualquer lugar, né? Cabe no financeiro, cabe na parte de vendas, na estruturação, etc. Primeiro, eu acho que preguiça. O empresário hoje, ele olha o que ele tem que fazer e ele sente preguiça, né? Às vezes não tem ninguém cobrando ele, né? Ele bota várias coisas na frente dele, cara. E tem essa preguiça. E o segundo ponto, falta de visão. O cara não consegue entender pra onde que ele tá indo, então ele meio que se sente perdido. Ele precisa resolver o problema dele hoje. E aí não bota isso na pauta de tipo, cara, vou começar hoje porque eu quero chegar lá e tal. E terceiro ponto, cara, que dentro da minha área é muito real, que é a parte do medo, assim. As pessoas hoje têm medo de executar as coisas, sabe? Elas se sentem muito seguras em fazer o café com leite que ela tá fazendo, ela viver no apuro que ela tá, viver na pressão que ela tá, sabe? Na tua área ali. Sem sair da inércia. Isso, né? Assim, o cara sabe hoje que ele precisa fazer uma auditoria, por exemplo. Cara, só que ele tem medo de descobrir o que ele vai achar na auditoria, né? Então, cara, no início ele tem preguiça de fazer, ele procrastina. Ele tem medo de saber quando ele suga da empresa dele. Isso, cara. Então, cara, e é a mesma coisa do marketing. O cara sabe o que ele tem que fazer, ele tem medo de executar da forma correta, tem medo de botar dinheiro na coisa correta, na solução correta, mas ele gasta dinheiro com um monte de besteira, né? E não gasta dinheiro na construção de marca e tudo mais. Mas acho que esse é o panorama da gente no momento agora. E, cara, eu gostei desse formato de vlog. Vlog, documentário. É legal porque a gente também reflete bastante e eu acho importante o seguinte, eu não sei se essa frequência vai ser quinzenal, mensal, diária ou semanal, mas eu acho que é uma forma também da gente se comprometer com os nossos próximos passos, né? A gente tá contando um monte de coisa aqui pra galera e eu acho que é importante, né? Vai passar um tempo aqui e vocês vão acompanhar esse crescimento aqui. Boa, e esse até... Se tem curiosidade de entender um pouco mais como é que a gente estruturou um negócio, como é que a gente estruturou e toca esse negócio com 6 sócios não operacionais, a gente sabe que isso não é o ideal e principalmente para dar a velocidade e a expectativa que a gente tem para esse negócio, a gente tem que cair para dentro, né? Que é uma questão que a gente está organizando, porque a gente tá tudo na casa dos 30, temos família, somos casados, alguns têm filhos e tal. Então não é fazer um switch, né, tão drástico assim, né? A gente tem muito risco envolvido, então a gente está sendo acho que está sendo bem responsável, né? Esse movimento de cada um. Entender o momento de cada um e como é que a gente, cara, conseguiu chegar com o negócio até aqui sem necessariamente operar tanto, né? Apesar de botar a mão em muita coisa, mas como é que a gente gestou todo esse processo, né? E o que vai ser daqui para frente. Então, a ideia é realmente que a gente abra um pouco mais, documente um pouco mais. E deixa aqui nos comentários, então, se tu quer saber mais, cara, como é que vocês resolvem isso, como é que vocês fazem isso, cara, quer ver a estrutura do nosso DRE, quer ver mais o nosso BSC, às vezes eu posso gravar um vídeo específico explicando o nosso BSC, como é que a gente faz uma reunião de resultado entre sócios, né? Qual é a pauta dessa reunião, o que se discute, ou até mesmo uma estrutura de acordo de sócio, enfim, coloca aqui embaixo que a gente vai estar olhando e a gente vai estar trocando ideia. Cara, e pra fechar, já vai ficar prometido aqui a próxima entrega do nosso próximo vlog, que vai ser o seguinte, cara. A gente vai documentar o Summit. Até pra galera entender o nível de entrega que a gente faz no Summit, o nível de investimento que a gente faz, o que a gente faz, a experiência que ocorre lá. Então a gente vai se organizar para que nos próximos dias agora a gente documente esse back-office, né? Documente todo esse pré-evento, para que no dia do evento também a gente mostre um pouquinho das coisas que acontecem lá no dia, o que vai rolar lá naquele dia em específico, mas nós vamos passar 3 dias lá, né? Algumas pessoas vão passar 3 dias lá, porque tem a organização pré, tem o pós, tem a galera que vem de São Paulo que a gente precisa depois dar um jeito de despachar eles de novo, tem vários BOs que acontecem e a gente quer documentar isso e contar pra vocês de alguma forma. BO não, né? Não, várias situações a serem resolvidas. Sempre acontece, né? Mas a gente tem um cara muito firme que vocês vão conhecer no próximo vlog, que é o Marlon. É isso aí. Fechou? Falou, galera. Te inscreve, tem que curtir também, né? Porque o YouTube tem que pedir essas coisas. Tem que escrever, curtir, cara, deixa no comentário aqui o que tu gostaria de ver, a gente vai tá lendo, interagindo e tudo mais. Beleza? Valeu, até o próximo.